Meus caros, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou bater mais uma vez numa tecla que eu já bati anteriormente, mas eu acho que diante do que está acontecendo, a gente precisa reforçar isto. Bater várias vezes na mesma tecla até que sejamos ouvidos. E mais do que isso, que sejamos entendidos. Meus caros, há uma situação com relação às chamadas pautas identitárias. Eu particularmente não gosto desse termo identitário, porque infelizmente ele virou sinônimo de ofensa, de lacração, de uma lacração à direita, que muitas vezes tenta se esmiuir no processo, dentro do pensamento de centro-esquerda, mais ligado ao trabalhismo mesmo, em que, segundo os anti-identitários, então esse é o conceito que eles criaram, somos anti-identitarismo, anti-identitário. Então é que eles defendem, supostamente, a estrutura, uma política estrutural, e que os tais identitários defendem somente as suas pautas menores. É verdade que as chamadas pautas minoritárias precisam ser revistas, pelo menos o método delas. E eu sempre defendi isso. Eu sempre disse, olha, nós precisamos ver como é que essas pautas são levadas para a população. E elas não são levadas de forma, vamos dizer assim, muito inteligente, a meu ver. Sabe por que eu não vejo inteligência nas abordagens com relação às tais pautas identitárias? Porque as tais pautas identitárias são questões humanas. Isto mesmo, são questões humanas. Só que elas são deturpadas exatamente por aqueles que às vezes querem defendê-las. Mas o processo não é que a gente ignore essas pautas minoritárias, abre aspas. Mas eu acredito que elas têm que ser transversalizadas. Elas precisam, e nós que defendemos um projeto nacional de desenvolvimento, perguntar que tipo de desenvolvimento que nós defendemos. E eu defendo um desenvolvimento que tenha no centro o ser humano. E aí, se as questões humanas não são colocadas no centro, significa, a grosso modo, ou não, sei lá, que na verdade nós não estamos preocupados com o ser humano. E para que desenvolver, se o ser humano não está no centro? Nós precisamos colocar essas ditas pautas menores e associar elas às pautas estruturantes desse país. O racismo, por exemplo, que é estrutural, que é nojento, que é abjeto, ele precisa ser debatido de forma transparente e dizer sim, que nossa sociedade em geral é racista sim, que nós talvez dizemos que nós não somos racistas, mas daqui a pouco a gente acaba, se a gente for analisar de fato, tendo um comportamento aqui ou acolá de forma racista sim. Se a gente falar do racismo e mostrar que o racismo ele é um comportamento que influi inclusive no desenvolvimento econômico do nosso país, mostrar que, por exemplo, aquele negócio de boa aparência, de crítica do tipo, a mulher tem cabelo ruim, não é muito bom contratar pessoas de cor. Isso ainda existe no Brasil, sim. Negar isto é ser hipócrita. Quantos desses aí, que se dizem conservadores, inclusive, defendem esse tipo de coisa que eu falei agora, que é um completo absurdo? Se nós somos progressistas, se nós somos de centro-esquerda em geral, nós somos centro-esquerda em geral, público desse canal, se nós negarmos as pautas humanas, então nós estamos abrindo o jogo e dizendo que quem venceu no grande embate político, no grande xadrez político desse país, quem venceu foi o fascismo. Porque o fascismo não está preocupado, de fato, com as questões humanas. Ah, mas é que o Bolsonaro se elegeu no combate contra as cotas, por exemplo. E daí? Nós temos que ter paciência e ação, de fato, e conversar com as pessoas e mostrar o porquê que existe cota. E fazer isto é mostrar para elas o seguinte: primeiro, o Brasil teve
300 anos de escravidão. Foi o último país no mundo a abolir a escravidão no mundo. Os que foram libertos, abre aspas, muito mais pela pressão do fim do tráfico negreiro imposto pela Inglaterra do que outra coisa. O que aconteceu? Esses foram atirados ao léu. E hoje a Rocinha, Complexo do Alemão, aqui em Porto Alegre tinha inclusive um bairro chamado Ilhota, que era próximo do centro de Porto Alegre, região quilombola, que depois deu margem, né? Houve a saída das pessoas dali da Ilhota, que elas formaram, né, o núcleo, né, dessas pessoas acabaram formando um outro bairro distante do centro de Porto Alegre, chamado Restinga. E lá você vê muito bem essa questão. Onde que está, né? Onde que estão os que moram mais distante do centro da cidade? Os que têm menos acesso às coisas? Aqueles que são invisibilizados. A sua maioria são negros ou de origem negra. Portanto, meus caros, negarmos isto e dizermos que não existe racismo, como alguns gostam de dizer, é seguir no caminho do fascismo. Inclusive, né, o próprio Moro, que é aquele que defende o excludente de ilicitude, que quem mais a polícia bate por aí, senão nos negros, nos pobres, nos pretos, naqueles que mijam no saco preto do lixo do Leblon, cantado, né, pelo Caetano e pelo Gil, naquela música O Haiti. Pois é, meus caros, se a gente não colocar a questão da identidade racial, a questão da violência, né, homoafetiva no Brasil, onde mostrarmos também a questão do feminicídio, dentro, por exemplo, de uma política pública de segurança nacional, colocarmos sim, dentro da política pública de saúde, né, as comunidades, né, LGBTQI+, os transexuais, em políticas públicas de saúde pública. Se nós não colocarmos isto dentro do bojo da discussão de um desenvolvimento para o nosso país, eu arrisco dizer a você do outro lado, você que está me ouvindo em 8 minutos de vídeo, o seguinte: olhem só, presta atenção no que eu vou dizer. Você não é desenvolvimentista nem de centro-esquerda. Você está indo muito mais para o fascismo do que realmente pensando de forma progressista. Porque o progressismo que nós defendemos não é o progressismo do desenvolvimento econômico pelo desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico que ampare a questão social e a questão econômica. Se eu falar em riqueza sem ter essa riqueza efeitos positivos ao seu derredor, ela não vale rigorosamente nada. Portanto, meus caros, a gente precisa dissipar estas confusões mentais que aparecem por aí, proferidas por sujeitos como o Olavo de Carvalho, o aquele Alan dos Panos, gente que está por aí, e tem outros tantos enganadores, que estão aí falando em nome dos seus preconceitos, e até muitos, inclusive, adoram trazer livros para confirmar os seus pseudos argumentos, seus pseudos conceitos. Ou a gente realmente começa do zero e de forma muito séria, ou estaremos dando margem cada vez mais para um Estado policialesco com ênfase a se tornar um Estado fascista. É isso que nós queremos para o Brasil? Deixa a pergunta. Espero que você responda com a sua consciência que não. Então, se você não quer isto, vamos construir ou desconstruir isto com ações afirmativas e com conceitos reais. O resto é bobagem.